Olá, eu sou a Tamires, eu sou psicóloga, trabalho com a psicanálise em consultório particular. E eu vim contar para vocês um pouquinho do que precisa para trabalhar na clínica com a psicanálise e um pouquinho do meu percurso, do que eu fiz, né? Bom, para atender, o psicólogo, ele precisa da faculdade. Quando a gente sai da faculdade de psicologia, a gente já está apto a atender na clínica. A gente necessita fazer uma inscrição no nosso conselho, que é o Conselho de Psicologia. A gente paga essa inscrição todo ano e aí a gente está apto a fazer esses atendimentos, né? Eu fiz a minha faculdade, a PUC de Campinas, iniciei lá em 2013. Quando eu saí, eu já comecei os atendimentos na clínica, já saí atendendo, porém eu queria atender utilizando a psicanálise e eu achei que eu precisava de mais conhecimento para conseguir fazer um trabalho mais legal. Então eu fui procurar fazer uma formação em psicanálise, fiz essa formação durante 3 anos. Enquanto isso eu estava atendendo. E lá na formação, na faculdade a gente também escuta isso, mas na formação eles pegam bastante no nosso pé pra gente manter um tripé da psicanálise, o que sustentaria a nossa ética nos atendimentos, nos nossos atendimentos, a nossa clínica. Esse tripé, ele é formado pelo estudo, a supervisão e a análise pessoal. O estudo, ele não se dá somente no curso, naquele curso de formação, né? O psicanalista, ele precisa sempre estar estudando teoria. O que mais tem é textos e textos e textos de psicanálise. Então, tem muita coisa para ler. A gente nunca para de ler em termos de teoria. Tem coisas novas saindo, tem os livros que já foram produzidos, e aí a gente precisa manter esse estudo para se atualizar, para conhecer algum autor que a gente não estava habituado. Além desse estudo, a gente também consome bastante conteúdo cultural. Por quê? O inconsciente, ele não tem forma. O inconsciente, ele é pulsão. E essa pulsão, quando ela tá ali dentro e a gente não consegue pensar sobre ela, a gente não consegue saber o que ela significa, ela causa angústia, né? Então, o que a gente faz? A gente precisa dar uma imagem para essa pulsão, muitas vezes. A gente precisa ligar isso a um pensamento. Como que a gente liga uma pulsão ao pensamento? A cultura, ela tem esse papel maravilhoso de poder fazer a gente expressar algo que a gente sente numa imagem de um quadro, numa música, no livro. Então, o psicanalista, ele vai ali ler um livro, ele vai assistir uma série, ele vai pensar sobre isso, ele vai tentar relacionar esses conteúdos com o que ele mesmo sente. E aí, esses conteúdos que a gente consome, pensa sobre eles, muitas vezes eles vêm na nossa mente, ali na situação de atenção flutuante, na sessão, e a gente sentindo um pouquinho, tentando sentir um pouquinho do que o paciente está sentindo, podendo pensar sobre essas imagens que a gente tem, a gente consegue colocar isso de uma forma mais pensada para a pessoa. Então a gente devolve o que não tem forma ali de um jeito mais desenhado, de um jeito pensado, né? E esses conteúdos culturais que a gente está sempre consumindo são essenciais, assim como os cursos que a gente está sempre fazendo, a teoria que a gente lê, enfim. Então, o estudo ele é muito, muito, muito importante. Segundo, a supervisão. Pouca gente sabe que a gente que é psicólogo precisa fazer supervisão. E quem trabalha com psicanálise precisa da supervisão.
O que é? A supervisão é quando um outro psicólogo que trabalha com a psicanálise também, ou um psicanalista, né, ajuda você a pensar ali durante uma horinha na semana sobre algum caso da sua clínica. E por que isso é importante? A gente não pensa sozinho. Outra pessoa, né, vem com outras ideias, com outros saberes. A gente vai integrando isso, vai aprendendo. Então, é importante realizar a supervisão, né, se possível, toda semana. Bom, e aí o terceiro ponto do tripé, a análise pessoal. A análise dos três que eu falei é, sem dúvida e de longe, a mais importante. Então, quando a gente precisa priorizar um ou outro, o ideal é que a gente consiga fazer os três, mas se a gente tiver que priorizar em algum momento da nossa clínica, um dos três desse tripé é a análise que a gente vai escolher. Por quê, né? Isso é algo que a gente aprende também quando a gente faz a formação em psicanálise. A gente só consegue chegar na análise com o nosso paciente até onde a gente chegou na nossa própria análise, né? Então a gente precisa sentir na gente, a gente precisa conversar sobre a gente, que é psicólogo, que é psicanalista, para conseguir pensar, para conseguir desenvolver o nosso aparelho de pensar, nossa mente, e poder ajudar a outra pessoa a pensar também. Então é só isso, né, que a gente que trabalha com psicanálise faz para atender na clínica os nossos pacientes. Parece muitas vezes que é muito fácil, né, que a gente vai lá, faz um curso, senta aqui, escuta e é só. Não é, né? Além de tudo isso que eu falei, a gente ainda tem a nossa rotina de escrever os casos, pensar sobre os casos. Então, o nosso aparelho de trabalho é a nossa mente. A gente trabalha muito com o pensamento. Então, a gente tem todo um trabalho com a gente, de cuidado com a gente, para poder cuidar do outro. E de pensar no outro também.